Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28. A palavra de Deus nos diz assim, em 1 aos Coríntios 15, de 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, ilumina o nosso entendimento, fale ao nosso coração e ajude-nos a entender as coisas que o Senhor tem reservado para o fim dessa era, para o fim dessa terra, para o fim desses céus. Ajuda-nos a entender o teu cronograma, ó Pai, e assim ficarmos preparados e sóbrios em relação ao fim de todas as coisas, ao novos céus e à nova terra que o Senhor há de revelar. Ajuda-nos, usa a minha vida para expor a Tua palavra nessa hora e fala ao nosso coração. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os dias que vivemos despertam a nossa atenção sobre o que falta ainda para o fim de todas as coisas. Certamente que pandemias, epidemias, doenças, guerras, terremotos, mortandades, todas essas coisas estavam previstas, foram anunciadas pelo nosso Senhor Jesus nos chamados sermões escatológicos, né? Sermões sobre o assunto do fim. Escatologia é o estudo do fim, a ciência do fim. Escaton em grego se refere ao fim, e certamente essas coisas aparecem em textos como Mateus 24, em Marcos 13. Todavia, irmãos, eu fico surpreso e maravilhado como Deus, na sua soberania, tem governado a vida da igreja, tem governado séries de exposições da sua palavra, demonstrando que elas não voltam vazias, que a palavra de Deus sempre cumpre o que Deus lhe apraz. E os irmãos da Igreja Presbiteriana de Interlagos sabem que desde o primeiro domingo de janeiro nós temos cumprido a missão de expor trecho a trecho a carta de Paulo aos Coríntios desde o seu capítulo 10. Na semana passada nós começamos a exposição do 15º capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, onde ali está exposto o Evangelho da ressurreição, que é o Evangelho conforme a palavra, o Evangelho cujo testemunho das testemunhas foi transmitido, o Evangelho que transforma vidas perseguidoras, infrutíferas, como a do apóstolo Paulo, em vidas extremamente frutíferas e trabalhadoras para a causa do reino de Deus. E por fim, o Evangelho genuíno é o Evangelho da ressurreição, do Cristo ressurreto, do Cristo que com a sua ressurreição
abre toda a possibilidade de que as coisas do fim aconteçam. E diante de tudo que temos vivido essa semana, esse isolamento, essa impossibilidade de uma reunião comunitária no templo, preocupado sim em trazer a palavra mais pertinente para esse momento, a exemplo do que aconteceu de manhã com a sequência da exposição de Tito, eu verifico que agora nessa sequência de 1 Coríntios 1 Coríntios 15, de 20 a 28, a mensagem do Senhor para nós vai nos trazer verdades, especificamente 3 verdades sobre o fim. Verdades sobre o fim. 3 verdades sobre o fim é o tema dessa mensagem baseada no texto de Coríntios que acabamos de ler. A primeira verdade sobre o fim que esse texto nos ensina é que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Nesse tempo de tantos temores, de milhares de mortes sendo anunciadas em todo o mundo por conta dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19, é consolador olhar para as Escrituras e ver que a morte não é o fim. Tantas pessoas temendo que a morte chegue e as Escrituras vão nos dizer que a morte não é o fim. Quando a Bíblia diz que, de fato, Cristo ressuscitou. Alguns irmãos em Corinto não acreditavam na ressurreição. Assim como algumas pessoas, em algumas religiões, não acreditam em ressurreição. Não acreditam que depois da morte possamos voltar à vida sendo a mesma pessoa, dando continuidade na mesma história de vida e com as mesmas características, inclusive. Algumas pessoas não acreditavam na ressurreição de Jesus. Muitos boatos foram propagados dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado, dizendo que as mulheres tinham ido à cova errada e por isso acharam a cova vazia, e algumas desses boatos, dessas mentiras, tinham contaminado alguns membros da igreja em Corinto que já estavam propagando isso como uma verdade absoluta, como se realmente Cristo não tivesse ressuscitado. E Paulo, na primeira parte desse capítulo, mostra que Cristo foi visto por mais de 500 testemunhas, que Cristo morreu e ressuscitou, e isso foi testemunhado por mais de 500 pessoas, e que isso foi conforme a palavra de Deus. E aqui, tendo resolvido essa questão, ignorando qualquer pressuposto que ignore a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia de que a morte não é o fim. A primeira verdade sobre o fim é que a morte não é o fim. Aqui o apóstolo Paulo diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre os mortos. Esse termo primícia era muito familiar no contexto judaico e no contexto primitivo, pois predominantemente a economia das cidades, a economia das famílias demandava das colheitas, demandava da agricultura, demandava do plantio. E já desde o Antigo Testamento, uma das principais festas previstas no Pentateuco, na lei registrada por Moisés, era a chamada Festa das Primícias, ou a Festa de Pentecostes, 49 dias, 7 semanas depois da Páscoa, ou seja, o 50º dia depois dessas 7 semanas, era um primeiro dia da semana, portanto um domingo, como hoje nós temos, o dia do Senhor, e ali era celebrada todo ano o período da Páscoa, que nesse calendário culminava com o período da colheita dos primeiros frutos.
Quem sabe, quem tem uma experiência, um entendimento sobre economia agrícola, sabe que é um cronograma extenso, um cronograma que fica de olho nas estações do ano, há o tempo de colher, há o tempo de plantar, e o tempo das primeiras colheitas é distante do tempo da conclusão da colheita, mas as primeiras colheitas eram a garantia de que realmente, se primeiros frutos fossem produzidos, fossem acessíveis, toda aquela colheita, tudo aquilo que foi produzido também seria recolhido e daria o resultado, o sustento, a garantia da manutenção da vida. E aqui Paulo diz que a ressurreição do Senhor Jesus, aquela que aconteceu há mais de 2000 anos, aquela que é celebrada pela igreja ano após ano, nós estamos inclusive no período chamado de quaresma, né? De 40 dias após ali o carnaval e chegando na celebração da Páscoa no próximo mês de abril. E isso é um tema central para a igreja cristã, a ressurreição do Senhor Jesus, que Paulo aqui diz que ela é a primícia, ela é a primeira colheita de uma grande ressurreição. Ela é o primeiro fruto de uma colheita de muitas ressurreições, as quais ele vai aqui no versículo 2 explicar, no versículo 21 explicar, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, é preciso entender que Deus tem governado a história através de representantes. E a raça humana toda teve Adão e Eva como seu pai, como seu representante. E ele que recebeu a autonomia para gerir toda a criação, tinha como condição, como limitação, como sinal da sua submissão a Deus, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o seu ato de rebelião, o seu ato de acreditar mais na palavra da serpente, que dizia que eles não morreriam se desobedecessem a Deus, que eles não morreriam se comessem daquele fruto, aquele ato do nosso representante, do nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, trouxeram para toda a humanidade essa condenação, essa certeza inevitável de que todos passarão pela morte. Portanto, todo descendente de Adão e Eva morrerá. Não morremos por causa do coronavírus, não morremos por causa do câncer, não morremos por causa da bala perdida, dos acidentes, das catástrofes. Morremos porque somos descendentes de Adão e Eva. Morremos porque herdamos uma natureza que não pode viver eternamente porque está corrompida, está estragada, precisa ser reiniciada, precisa ter um novo começo. E assim Paulo diz que por causa daquele homem a morte entrou em toda a raça. Mas também agora ele diz, por causa de um novo homem, o Filho do homem, o nascido da Virgem Maria, aquele que o Pai enviou e pelo Espírito Santo foi ali fecundado no ventre de Maria, o descendente de Davi, o descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, o descendente de Eva, para quem foi prometido que um dos seus descendentes seria ferido, mas destruiria a serpente. Por causa dele, ele agora assumiu a representação da nossa raça toda, assumiu como representante da nossa raça e por isso dá uma continuidade, faz com que a morte não seja o fim, faz com que aqueles que participaram da sua natureza, participaram da sua raça, obviamente não da natureza divina, pois nenhum de nós pode participar da natureza divina de Jesus Cristo, mas da natureza humana que ele participou e se tornou representante. Assim nós poderemos participar da ressurreição como ele também ressuscitou. Versículo 22 diz, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados.
O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele fala dessa conexão que há com o nosso representante, com o nosso mediador. Romanos 5, 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15 de Romanos 5 vai dizer: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que depois da ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição de todos os homens ficou garantida. Não está dizendo que todos os homens serão salvos, não está dizendo que todos os homens têm perdão diante de Deus, mas está dizendo que todos os homens que morreram, que vierem a morrer e que estão morrendo, não ficarão presos em suas covas, não ficarão retidos nas suas sepulturas. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ensina no capítulo 5 que todos sairão das suas covas. Por isso, a morte não é o fim. João, capítulo 5, versículos 28 a 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Todos saíram das covas, uns para a ressurreição da vida e outros para receberem o juízo, o justo juízo da ira do santo Deus, que foi afrontado pelos pecados de todos os descendentes de Adão, pois não existe um justo sequer, não existe ninguém que não tenha pecado, exceto nosso Senhor Jesus, que veio, cumpriu toda a antiga aliança, por isso assumiu o papel de mediador, tanto da antiga quanto da nova aliança, satisfez a condenação que a antiga aliança exigia na perfeita obediência que nenhum homem, nenhuma mulher consegue praticar, e é o mediador da nova aliança, por onde pela fé podemos acessar os benefícios, a graça e o perdão que o seu sacrifício, satisfazendo a justiça de Deus, nos dá acesso. Mas muitos não acreditam nisso. Muitos acham que a vida termina aqui. Muitos ficam desesperados ao achar que a vida termina numa sepultura, num cemitério, num funeral. Mas a Bíblia diz que a vida não é só isso aqui. A morte não é o fim. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17, nos dá palavras que devem ser comunicadas nesse momento em que muitos estão enlutados, em que pessoas ao redor do mundo inteiro estão sepultando seus mortos. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A mesma ordem que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 23. Ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Portanto, a morte não é o fim. Antes do fim haverá a ressurreição. Haverá a ressurreição de todos, dos que creem no Senhor Jesus, dos que não negaram o enviado do Filho de Deus, dos que o receberam, porque o Evangelho de João diz, veio para os que eram seus e os seus não os receberam, mas para todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que têm a vida eterna, os que creem no Cristo Jesus. Portanto, não se desespere, ainda que uma enfermidade, ainda que um risco real esteja aproximando a morte de ti ou de alguém muito querido. A morte não é o fim. Depois da morte existe a ressurreição. Jesus ressuscitou como garantia de que Ele é o primeiro dentre muitos ressurretos. Hoje, os cemitérios são um lugar triste, calmo e silencioso muitas vezes. Mas haverá um dia em que todos os cemitérios do globo terrestre, todos os lugares onde alguém foi sepultado, serão um grande tumulto de ossadas vindo e sendo revestidas novamente de carne e de espírito e voltando à vida, como nós podemos ver a visão que o profeta Ezequiel teve e foi narrada no capítulo 37 do livro que leva o seu livro. Você está pronto para a ressurreição? Você crê na ressurreição? Você descansa na certeza da ressurreição? Ou você ainda acredita que a morte é o fim? Se você acredita que a morte é o fim, você não acredita no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Se você não acredita que depois da morte ainda existe muito mais para ser visto e vivido, é porque você ou não conhece as Escrituras Sagradas, ou você trata a palavra do Senhor, a palavra de Deus, como uma grande mentira. Cuidado! Deus não é digno de ser tratado como mentiroso, Ele é digno de toda a fé, de toda a confiança, de toda a segurança colocada na sua palavra. A segunda lição sobre o fim que esse trecho nos traz é que a morte terá um fim. Em primeiro lugar, a morte não é um fim, mas em segundo lugar, diz que a morte terá um fim. Versículo 26 de 1 Coríntios 15 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Portanto, enquanto hoje as pessoas falam que estamos em guerra, temos que destruir o inimigo do vírus, temos que destruir tantos inimigos, meus irmãos, a morte é um inimigo que vai ser destruído. O inimigo que coloca tanto pavor, tanto terror, tanto desespero em tantas pessoas. A morte que quando algumas pessoas estão ameaçadas por ela, fazem verdadeiras besteiras, cometem verdadeiros crimes, quantos crimes, quantas precipitações não foram cometidas por causa de medo de morrer. Mas agora você precisa saber que a morte terá um fim. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não é um fim, mas a morte terá um fim. Porque aquele que veio nessa terra, aquele que não pecou, aquele sobre quem a morte não teve poder e ao terceiro dia ressuscitou, ele mesmo está cumprindo todo o seu plano triunfante, vitorioso, de restauração, de resgate, de
restauração do seu reino sobre a face dessa terra, e onde Deus reina, onde há submissão total e restrita à palavra de Deus, não é para ver morte. Enquanto não houve pecado no jardim do Éden, não houve morte. A morte só apareceu no jardim do Éden quando o homem e a mulher pararam de desobedecer a palavra de Deus, pararam de viver sob o governo, sobre o reinado de Deus e se colocaram sobre o reino de Satanás. E guiados por mentiras, guiados por palavras duvidosas, deram entrada ao pecado e pelo pecado a morte. 2 Timóteo 1,10, segunda carta de Paulo a Timóteo 1,10, vai nos dizer que manifestada agora essa salvação, na verdade 2 Timóteo 1, 9 em diante diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Senhor Jesus venceu a morte, trouxe a imortalidade e pelo Evangelho está nos dando acesso a essa imortalidade. Pela fé no Evangelho, nós temos acesso a essa vitória sobre a morte. De modo que quando se completar a conta dos eleitos, quando se completar a conta daqueles que Deus separou para herdar a vida eterna, quando verdadeiramente todos os eventos que antecedem ao fim se consumarem, nós não estaremos desesperados, nós não estaremos vencidos pela morte, nós estaremos livres da morte, morte que é caracterizada por separação. A primeira expressão da morte foi a separação entre o homem e o seu Criador. Quando Adão experimentou a rebelião, experimentou o conhecimento do mal, a primeira coisa que ele fez foi fugir da presença de Deus com a sua vergonha, com a sua culpa. A morte começa com essa separação entre o homem e Deus. E a morte inevitavelmente leva à separação entre o espírito e o corpo, que acontece quando vamos à cova e o corpo volta à terra de onde veio, o espírito volta a Deus que o deu. Há também a separação entre vivos e mortos. Então a morte sempre está representada, demonstrada nessas separações, mas haverá um dia em que nós não mais estaremos separados de Deus. Já não estamos. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz João 11, 25 e 26, estão naquela promessa que o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós já não estamos separados de Deus, mas também não estamos tão próximos e com tanto acesso quanto gostaríamos, porque o pecado muitas vezes nos afasta de Deus. O pecado muitas vezes nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas haverá aquele glorioso dia, quando Jesus volta e ressuscita todos, porque a morte não é o fim. E quando todos ressuscitarem e forem julgados, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo, aí já não haverá mais morte. A própria morte estará lançada no lago de fogo que arde em enxofre. Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai nos falar também dessa obra gloriosa que é feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3,14 eu acabei de ler e fala de participarmos
daquilo que Cristo promove, incluindo a sua ressurreição. Mas Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo só conseguiu introduzir a morte, contaminando e condenando a raça humana, porque conseguiu levar à desobediência, conseguiu levar à mentira, conseguiu levar a humanidade a uma postura de vida diante de um Deus santo e justo, vivendo, afrontando esse Deus como se esse Deus fosse um grande mentiroso, alguém que não fosse digno de ser crido. Mas Jesus Cristo veio e destruiu essa obra. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, diz sobre essa grande obra que o Senhor Jesus faz, destruindo cabalmente, destruindo eficazmente as obras de Satanás. 1 João 3, versículo 12. 1 João 3, versículo 8, na verdade, diz o seguinte, irmãos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. O Filho de Deus é o descendente prometido a Eva no jardim do Éden. O descendente que tinha como promessa, ainda que ferido em seu calcanhar, destruir Satanás, destruir a serpente. E por destruir toda a obra de Satanás, trazendo a nós a verdade, trazendo a nós a boa nova do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Assim, a morte é eliminada. Assim, a morte tem os seus dias contados. Assim, a partir do grande dia da ressurreição, não mais se haverá falar de morte, nem no inferno, nem os condenados saberão o que é morte. Portanto, queridos, duas verdades fundamentais sobre o fim. A morte não é o fim, e a morte terá um fim. E a terceira e mais gloriosa verdade sobre o fim que nós lemos nesse texto é que Jesus Cristo reina até o fim. Jesus Cristo é soberano, glorioso, sobre quem todos estão governados, dominados, embora no presente momento ainda se percebam alguns grupos, alguns seres espirituais, algumas manifestações de completa rebelião, desobediência e afronta ao Senhor Jesus. Mas 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24, diz: então virá o fim. Então virá o fim. Depois da ressurreição, depois de todos estarem ressurretos e diante do juízo, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado e toda